Oi, gente. Me chamo Michele, sou a professora Michele Moraes, né? Os professores que vão, no caso, auxiliar com esse assunto seriam a professora Ana Flávia Matos e a Maria Regiane. O assunto de hoje é condutividade elétrica de soluções aquosos. A gente vale ressaltar que nós estamos disponibilizando uma apostila, no caso, com o assunto, né? Conceitos, etc. Tem até mesmo questões, tabela de exercício também colocamos, um exercício bem legal, uma tabelinha aí, mapas mentais, etc. Então, para auxiliar, no caso, o estudo do assunto, para você compreender também o assunto, tá bom? Então, voltando agora para o nosso assunto, agora a gente vai fazer primeiro uma pergunta bem interessante. Por que os diversos materiais eles podem ter usos e comportamentos tão diferentes? A gente pode falar aqui, a partir das propriedades macroscópicas, chegamos à idealização de modelos que melhor expliquem os diferentes comportamentos de compostos químicos. Quais, no caso, modelos esses? São propriedades macroscópicas. Agora a gente vai falar sobre o tipo de ligação. No caso, uma ligação química, o que é que ela necessita? Uma ligação química ela tem tipo um círculo em volta dela, que é a condutividade, polaridade e solubilidade. Primeiro a gente tem que saber os conceitos para depois conseguir entender o assunto. Primeiro a gente tem que saber qual é o conceito de condutividade. Qual é o conceito? Condutividade elétrica ela é uma propriedade que caracteriza a facilidade, no caso que os materiais, eles vão possuir, no caso de transportar cargas elétricas. Então, a gente pode dizer que quanto maior o número de elétrons livres, no caso em um material, né, maior vai ser a sua capacidade de transportar eletricidade. O que seria, no caso, solubilidade agora? A gente pode dizer que solubilidade é uma propriedade física das substâncias de que se dissolve, no caso, de que dissolve ou não em determinado líquido. E o que seria, no caso, polaridade? A gente pode dizer que a polaridade das moléculas, né, ela está bem relacionada com o fato de o composto apresentar ou não, no caso, áreas com cargas diferentes, no caso, cátions e ânions, mais e menos. Então, a gente tem que saber que existem várias formas de classificar as soluções químicas, que no caso são misturas homogêneas, né? Então, a gente pode classificar, uma das mais importantes é quanto à sua propriedade de conduzir ou não corrente elétrica. Então, a gente tem que saber que as soluções elas não possuem capacidade de conduzir em corrente elétrica, elas são chamadas de soluções não eletrolíticas ou soluções moleculares. Então, esse tipo de solução ela é bem proveniente no caso na forma de cristais. Mas quando a gente coloca água, no caso o açúcar na água, esses aglomerados eles vão se desfazer. Então, as moléculas vão separar e eles vão ficar na forma isolada. Então, de modo que a gente não consegue ver, no caso, a olho nu. Então, essas moléculas vão ficar dispersas no solvente. E como a gente não consegue saber, né, não consegue ver olho nu, e a gente sabe que elas não possuem carga elétrica, elas não são capazes de conduzir em corrente elétrica. Então, por outro lado, a gente consegue entender que as soluções capazes de conduzir corrente elétrica, elas são chamadas de soluções eletrolíticas ou soluções iônicas, pelo fato da ligação iônica, né? Então, pois eles conduzem condutibilidade, então deve ter a presença de íons no meio. Então, esses íons, né, que estão no meio, né, dessa reação, no caso, reação iônica, ou também chamada de soluções eletrolíticas, esses íons podem ser provenientes de dois processos. Que processos são esses? São chamados de dissociação iônica e ionização. Como assim dissociação iônica? O que seria? Então, essa dissociação iônica ela vai ocorrer quando é dissolvido um composto iônico, na questão da ligação química, etc. Também tem a questão da ionização, que ela vai ocorrer quando o soluto molecular ele vai reagir com a água, então ele vai formar os íons que não existiam antes do composto. Agora, a gente tem que saber primeiro, já que está falando de soluções eletrolíticas, a gente tem que saber primeiro o que são eletrólitos fortes e eletrólitos fracos. A gente tem que saber primeiro o que é, para depois a gente conseguir entender como funciona. Então, o que seria um eletrólito? Ele pode ser definido como uma substância que, em solução, ele é capaz de formar íons positivos, também conhecidos na química, né, como cátions, e os íons negativos, que a gente chama também de ânions. Então, dessa forma, que a gente consegue entender que quando eles estão dissolvidos, né, os eletrólitos, eles formam soluções que no caso, eles são condutores de corrente elétrica. O que a gente conseguiu entender com isso? Que eles podem ser considerados, no caso, condutores de eletricidade. Então, de modo geral, a gente pode representar, no caso, a formação de uma solução de eletrólitos a partir de que equação? Que seria o AB, seria igual a positivo e B negativo. Então, a gente consegue entender que um exemplo bem fácil de eletrólito seria o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, ele é representado como KCl. O K seria o potássio, né? E o Cl seria o cloro.
Então, o K, quando ele vai se dissolver, ele vai se separar do KCl, né? O K vai ficar cátion, que seria o positivo, e o Cl, que é o cloro, ele vai ficar negativo, então seria um ânion. Aí agora vamos saber primeiro o que é um eletrólito forte e um fraco. Qual é a diferença dos dois? O eletrólito forte são aquelas substâncias que, no caso, que no meio que estão presentes, na forma de uso em sua quase totalidade. Então, existe três tipos de solutos que se classificam, no caso, como eletrólito forte. Que, no caso, são ácidos fortes, bases fortes e compostos iônicos solúveis. Então, o exemplo é o hidróxido de sódio, que também é chamado, né, hoje em dia que a gente conhecida, né, conhece muito mais como soda cáustica, que é o NaOH. Então, o que a gente vai fazer? É igual o exemplo que eu dei do cloreto de potássio, no caso, a soda cáustica é NaOH, então ela vai se separar. Eles vão se separar dele. Então, vai ficar, o Na vai ficar positivo e o OH vai ficar negativo. Vai ocorrer um processo diferente com o eletrólito fraco, porque eles são substâncias, no caso, agora que no meio que possuem a maior parte das moléculas inalteradas. Como assim? Eles são substâncias que estão incompletamente ionizadas, não vai ser por completo, diferente do eletrólito forte, né, que ele vai se ionizar completamente. Então, um exemplo que a gente pode também dar é o ácido etanóico, que a gente também conhece como ácido acético, que é o CH3CO2H. Então, o que acontece? Como eu falei que não vai ser todas as moléculas que elas vão se separar, né? Diferente do eletrodo forte, no caso, o que vai separar essa substância vai ser só o H. Então, o único H que estava no finalzinho vai separar que ele é positivo e o CH3CO2 vai ser negativo. Agora a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante que é Augusto Arrhenius. Primeiro, tem que saber quem é esse homem. É um químico, ele nasceu em 1859. Ele ingressou lá na universidade, lá de Uppsala, né? Acho que é assim que se fala, na Suécia. Então, ele foi um químico que ficou famoso, no caso, pela sua teoria de dissociação iônica. Na realidade, né, a gente pode dizer que, pelos estudos que nós conseguimos ver na internet, etc., e em apostilas que vocês conseguem entender, que esse foi o tema da tese dele, né, do doutorado dele, que ele defendia lá em 1884. Então, a rede, o que acontece? Ele começou lá em 1881 a realizar inúmeras experiências, no caso, relacionadas à passagem de corrente elétrica através de soluções aquosas. Então, ele fazia experimentos com relação a soluções para ver se passava energia ou não, se a lâmpada ligava ou não. Então, lá em 17 de maio de 1883, ele baseou, no caso desse estudo dele, né, que ele fez, ele obteve alguns resultados bons. Então, o que ele fez? Ele chegou à teoria de dissociação iônica. Então, o que ele dizia? Ele formulou, no caso, a hipótese de que a condutividade elétrica está relacionada à presença de íons nas soluções. E com essa questão da teoria de dissociação iônica, ele também ganhou o prêmio Nobel através dessa teoria, né, lá em 1803. Então, agora deixa eu passar para o nosso colega para falar o resto do assunto, tá bom? Bom, alunos, me chamo professora Ana. Já peço desculpa também pela minha voz, que está rouca, a professora está gripada. E vou dar continuidade ao que a professora Michele comentou, né, falou com vocês. Então, Arrhenius, né, em seus experimentos, ele constatou quais os tipos de substâncias seriam capazes de formar íons e como isso estava relacionado à condutividade elétrica. Então, a gente pode perceber que esse químico ele foi muito importante, né, na ciência em todo, de forma geral, né, porque ele descobriu aspectos relacionados à condutividade elétrica das soluções, não só das soluções. Então, ele viu aí que as soluções aquosas eram capazes de conduzir eletricidade e outras não, e definiu o caráter ácido-base de um composto quando colocasse em contato com a água. Então, para o químico, um ácido ele liberaria, né, íons de H+ em solução, já uma base geraria, né? Então, o ácido ele libera o íon H+, e a base, ao contrário disso, ela gera íons de OH-, que é a hidroxila na água. A teoria de dissociação iônica, né? Aí no final do século XIX, esse carinha estudou a condução da eletricidade em soluções aquosas através de experimentos com sal e açúcar. Então, através desses experimentos, ele fez essas descobertas aí científicas malucas e imprescindíveis para o que a gente tem hoje, né? Então, ele pegou aí o sal e o açúcar em água e, de acordo com esses resultados, ele propôs a teoria da dissociação iônica. Então, vocês podem ver aí na imagem, da lâmpada acesa, né, com
com aí os eletrodos dentro da água e da água com sal, e diferente disso, a lâmpada apagada está dentro da solução de água com açúcar. Isso acontece porque, né, como a Michelle explicou antes, a questão quem vai conduzir a eletricidade são aqueles íons que vão ali fazer aquela atividade dentro daquela solução, que é no caso do NaCl, que é o sal. Então, o sal ele vai ter íons ali que vão ser propagados e vão realizar aquela atividade iônica, né, aquela dissociação iônica dentro da solução, e isso vai fazer gerar corrente elétrica e vai fazer acender a luz. E o açúcar, por sua vez, ele não vai acender porque ele é um composto molecular, né? Ele não tem íon ali para fazer essa atividade e não vai gerar corrente elétrica, por isso não vai acender a luz. Aí tem também na questão, né, que eu vou mostrar para vocês para ficar isso mais perceptível, o sal, ele é o NaCl, né? Ele é um composto que vai acender a luz de forma muito forte. Também dependendo da quantidade de sal na água, vai conduzir a eletricidade e vai acender a luz, emitir, né, uma luz bem forte. E aí tem outros compostos que a gente vai ver, alguns, e vocês também vão pesquisar, que vão acender a luz menos, que vão acender mais a luz. Então a luz vai acender de forma mais fraca, tem uns que vai acender bem fraquinho, tem uns que vai acender muito, como é o caso do sal. E tem uns que não vai acender, que é os que não conduzem corrente elétrica. A gente vai entender mais disso lá para frente. Então, a ionização e a dissociação iônica, né? Os íons livres de uma solução que surgem da ionização de substâncias moleculares ou da dissociação de substâncias iônicas. Esses íons fazem com que a solução conduza eletricidade. Então, aí a ionização, né? No processo de ionização, as ligações covalentes dos compostos moleculares são desfeitas e os íons são formados em solução. Então, tá aí o exemplo do HCl, que é o ácido clorídrico, né, na água, que é o H2O. Ele vai formar aí o produto, que é o H3O, que é o íon hidrônio, né, e o cloro. Aí ele vai se dissociar, ele vai se ionizar. Então, o ácido, né, o ácido clorídrico, ele possui um hidrogênio ionizável, que se liga à molécula de água e forma um íon hidrônio. O cloro, por sua vez, atrai o par de elétrons para si por possuir maior eletronegatividade. E essa solução, vocês acham que ela vai acender a luz? Com ácido clorídrico, vai acender a luz? Sim, vai acender, porque vai ocorrer a ionização dentro dessa reação, desse processo reacional. Então, aí a dissociação, no caso do sal, a gente viu agora do ácido clorídrico, agora a gente vai ver do sal, né, que é no processo de dissociação, o composto tem suas ligações iônicas rompidas e libera íons em solução. Praticamente aí a mesma linha de raciocínio. Vocês estão vendo aí que aqui em volta, né, é a água, essas moléculas vermelhas, aqui era o cloro, o ácido clorídrico, já, desculpa, o sal, que é o NaCl, junto, e agora ele se separou, o Na veio para cá mais, e o Cl ficou para cá menos, né, o sódio ficou para cá, e juntou com a molécula de água, e o íon aqui do cloro veio para cá e se juntou com as outras moléculas de água. Isso tudo gerou uma atividade dentro do... Um perdeu, outro ganhou. E isso gerou uma atividade dentro dessa solução que conduziu corrente elétrica. Espera aí, só um instante. Oi, vó. Eu tô gravando aula. Enfim, a dissociação. A dissociação do sal de NaCl ocorre a equação química. Então, tá aí a equação química, né, do sal, aí em contato com a água, e aí o que acontece na reação química, o que eu acabei de falar da atividade lá que acontece dentro da água. O polo positivo da água, que é a OH+, envolve os ânions, que dá carga negativa, formados na dissociação. Já o polo negativo, que é o O2-, é atraído pelos cátions, que é a carga positiva, gerados. E aí a gente vai para a parte experimental agora. Bom, o procedimento é verificando a condutividade elétrica das soluções aquosas. E eu vou testar, né? A gente, no caso, fez, né, o teste
da condutividade elétrica das soluções após submeter o circuito elétrico dentro do recipiente com as soluções aquosas. A gente vai observar se determinada solução conduz ou não corrente elétrica através da geração de luz emitida pela lâmpada. Os materiais que nós utilizamos foi a lâmpada de 127 volts, uma tomada, 7 becquerels, que no caso foi realizado o experimento em casa, então a gente usou 7 copos, né? Que aí não tem os becquerels do laboratório, né? Um bastão, que eu usei uma colher, e os reagentes a gente testou esses todos aí, vinagre, álcool, água e sal, água e açúcar, suco de uva e suco de limão, para ver quais conduz corrente elétrica e quais não conduzem corrente elétrica. O sistema é esse bem aí que vocês estão vendo. Então, aqui nesse sistema, bem aqui nesse preto, que está 127 volts, é a tomada. É como se fosse a tomada aqui. Então, ligou aqui na tomada, tem um fio daqui vindo e tem outro daqui vindo, 2 fios. Um vai vir, que é o mais longo, que vai entrar dentro é o fio de cobre que está aqui, tá? E o outro vai entrar pela luz e vai voltar da luz para ir aqui. Se vocês conseguirem entender e imaginar, né? Coloquem a cabecinha para imaginar agora esse sistema e aqui, né, ligado na lâmpada. Se eu desligar aqui da tomada, é claro que não vai prestar. Mas ligando aqui na tomada, como é que uma lâmpada ela acende? Como é que acontece, né, a troca aí de energia? Se eu tirar, imagina que não está ainda dentro do líquido aqui, não está dentro da solução ainda. Se eu tirar esses 2 fios aqui, esse e esse, e encostar um no outro, essas 2 pontas aqui de metal, que é o cobre, isso vai acender a lâmpada, isso se estiver ligado na tomada. Vai acender porque vai fechar o circuito. Se eu encostar uma ponta do cobre na outra ponta, vai acender a lâmpada, se a lâmpada estiver prestando, é claro, e vai fechar o circuito porque está conduzindo corrente elétrica. Isso a gente já sabe. Isso eu fiz no vídeo para vocês para testar a lâmpada e para mostrar que está prestando, está tudo normal. Agora, para testar a condutividade do líquido, no caso da solução, o que a gente vai fazer? Vai pegar essas 2 pontas e não vai encostar. Por quê? Porque se encostar, é claro que ela vai acender. Mas a gente não quer saber, a gente não está só testando a lâmpada acender ou não. A gente está testando se essa solução aqui, X, vai conduzir corrente elétrica ou não. Ou seja, a gente vai colocar um fio aqui, um separado do outro, e essa solução é que vai fechar o circuito. Se ela conduzir corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Vai fechar o circuito porque vai estar conduzindo a corrente elétrica aqui para o metal. Lembra que o cobre é metal, então o metal ele conduz muita eletricidade, então a atividade vai ser feita aqui, vai pelo fio e vai fechar o circuito aqui, mesmo sem encostar um no outro, mas esse sistema é como se fosse uma outra tomada, entendeu? E aí vai ser fechado o circuito. Agora, se não conduzir corrente elétrica, nem adianta. Ah, professora, e se eu pegar esses fios e encostar dentro da solução e encostar um fio no outro? Claro que vai acender, né? Mas a gente vai, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que fizer fora da água. E encostar um fio no outro, é claro que vai acender, porque um cobre vai estar encostando no outro e vai fechar o circuito. Então, é assim que funciona o experimento. Tá aí o vídeo do experimento. Condutividade elétrica das soluções aquosas. Ele está no meu vídeo, no meu canal no YouTube. Tá os materiais que eu utilizei, tudinho, né? De forma bem caseira mesmo. E não está saindo áudio, porque o Meet não permite, né, que saia o áudio. Mas tá bem legal a edição do vídeo, tirando essa parte que trava aí. Tá bem legal a edição do vídeo. Espero que vocês acompanhem. Tá aí, olha, o sistema, a minha luz que eu fiz, os 2 fios aqui, eu vou ligar na tomada, vou testar tudinho. Tá aqui o açúcar, os sucos, o sal, o álcool, o vinagre, tudinho. Então, eu vou testar aí a luz. Vamos ver aí, eu vou testar a luz. Vou só acelerar aqui para não ficar muito grande, tá? Como eu falei para vocês, só para testar e tá funcionando de forma normal. Encostei um fio no outro e tá prestando. E aí a gente vai passar aqui só para ver. Eu encostei, lembrando aqui, vou pausar aqui para explicar a situação para vocês. O que eu fiz? Eu peguei, como a professora Michelle explicou, e eu também expliquei sobre a questão do açúcar, ele não conduz corrente elétrica. Mas eu quis colocar aí de forma experimental para vocês conseguirem ver. Então, o que eu fiz? A professora errou nessa parte.
porque eu peguei o açúcar e coloquei primeiro para testar a condutividade da solução, né, da sacarose, que é o açúcar. Aí, o que eu fiz? Coloquei lá dentro, tirei e coloquei depois no sal, que é o que mais acende, é o que mais conduz corrente elétrica. O que aconteceu? Consumiu muito fio de cobre desse sistema aí. E quando eu fui botar nas outras, eu não limpei o fio, né? Porque eu tava com medo de pegar choque. Eu tinha que desligar da tomada, pegar um papel toalha e limpar o fio de cobre para poder colocar em outra solução para testar de forma normal. Como é? Tipo assim, o fio ele ficou muito consumido pelo sal, porque o sal é muito forte. Ele emite uma luz muito forte, como vocês vão ver no final do vídeo. Aí, enfim, o que eu fiz? Eu limpei, né, os fios tudinho e realizei de novo e gravei tudinho para vocês verem aí, mas espero que não tenha ficado confuso. Aí uns aqui não vão acender tanto, tipo esse daqui é o suco de limão. O suco de limão ele acende muito também, só que apareceu aqui que ele acendeu pouco porque o fio tava já preto, de tanto que eu coloquei no sal. Então, o vinagre também acende bacana, só que não apareceu que ele acendeu tanto por conta do fio, como eu já expliquei. Aí eu coloquei outra vez no vinagre. Ó, acendeu mais. Aí eu coloquei o suco de uva pra testar, ó. Eu limpei o fio depois disso, tá? Por isso que tava prestando normal. Eu coloquei no suco. Percebam que eu tô tentando não encostar, na verdade, não encostar um fio no outro dentro da solução. Agora no álcool. O álcool ele não conduz. Eu limpei o fio tudinho para vocês verem. O álcool não conduz. E o sal agora para vocês verem como ele conduz. Eu limpei bem aí. Olha só, eu mal encosto na solução e já acende muito. Como se eu estivesse encostando um fio no outro. Então esse foi o experimento. Agora eu passo a palavra para a professora Regiane. Olá, eu sou a professora Maria Regiane e eu vou dar continuidade na nossa aula. O que você achou desse experimento? Então, nós temos aí uma tabela. Essa tabela, ela tem as soluções que foram usadas no experimento, como vocês estão vendo aí. O vinagre, o álcool, o suco de uva, a água mais o sal, a água mais o açúcar, o suco de limão e o desinfetante. Então, vocês vão preencher essa tabela, né, de acordo com o que vocês observaram no experimento. Como, por exemplo, o vinagre. Vocês vão observar se o vinagre ele conduz eletricidade, né? Ele conduz corrente elétrica. Se sim, vocês vão colocar aí, marcar aí. Aí, se não, vocês vão marcar aí também. Ou se o vinagre ele emite luz fraca ou luz forte. Então, vocês vão observar lá no experimento e vão preencher essa tabela aí. Tá bom? Então, com base no que a professora Ana Flávia falou, soluções que contêm compostos iônicos conduzem eletricidade, ou seja, os compostos iônicos são condutores elétricos, tanto os dissolvidos em água, como também os puros no estado líquido. A existência de íons em meio ao processo possibilita que os mesmos tenham liberdade para se movimentar e serem atraídos pelo eletrodo, fechando assim o circuito elétrico. Vamos agora para o exercício. Sobre essa questão aí do exercício, a gente disponibilizou para vocês uma lista de exercícios. Então, vocês vão resolver essas questões e enviar para a gente, tá bom? E eu vou resolver a questão 1, que é como forma de ajudar vocês, e as demais questões vocês irão fazer, né, resolver e enviar para a gente. Então, vamos aí para a questão 1. Alguns compostos, quando
solubilizados em água geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Dos compostos abaixo, número 1, Na2SO4, que é o sulfato de sódio. Número 2, o oxigênio. Número 3, C2H22O11, que é a sacarose. 4, KNO3, que é o nitrato de potássio. O 5, CH3COOH, que é o ácido acético, mais conhecido como vinagre. E o 6, o NaCl, que é o cloreto de sódio, que também a gente conhece como sal de cozinha. Bom, então, aí vem a pergunta: forma-se solução aquosa que conduz eletricidade. Qual é a letra que vocês acham que conduz eletricidade? A letra A, apenas A1, A4 e A6. Letra B, apenas A1, A4, A5 e A6. Letra C, todos. Letra D, apenas o 1 e o 6. Ou letra E, apenas o 6. Então, a resposta correta aí é a letra B, apenas o 1, o 4, o 5 e o 6. Por quê? Porque, vamos analisar aí, o Na2S4, que é o sulfato de sódio, ele é um sal, e ele é um composto iônico que sofre dissociação em água. E, como a professora explicou no vídeo anteriormente, que quando gerar íons, a solução ela conduzirá corrente elétrica. Vamos aí analisar a número 4, o número 4, que é o KNO3, que é o nitrato de potássio. Ele é um sal composto iônico que sofre dissociação em água. Analisando agora o 5, o CH3COOH, o ácido acético. Todo ácido ele libera o íon H+ em água, conduzindo corrente elétrica. E o 6, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, ele é um sal composto iônico que sofre dissociação em água. Então, por isso, a resposta correta é a letra B. Bom, A gente também colocou uma outra proposta aqui para vocês, que foi uma proposta de um mapa mental, onde vocês vão pesquisar na internet, pode ser na internet, vão pesquisar sobre o que é mapa mental. E aqui a gente colocou alguns modelos aqui, só para vocês se basearem, para vocês terem uma noção do que é mapa mental, mas vocês podem estar pesquisando na internet. E a proposta do mapa mental é abordagem de conceitos claros e objetivos, ligando conceitos relacionados e formando um mapa. Então, vocês vão pesquisar na internet sobre o que é mapa mental, modelos de mapa mental, e vocês vão fazer o mapa mental e também falar essa parte, Regiane, depois eu corto. Bom, faça você mesmo, como a professora Regiane explicou, vocês vão ter que fazer um mapa mental com o intuito de vocês aprenderem mais, abordando o conceito que foi dito sobre condutividade elétrica, e aí vocês vão fazer do jeito de vocês. Eu coloquei lá, a gente colocou 2 exemplos, né? Um de condutividade elétrica, que é um tipo feito no computador, outro feito à mão, que é sobre aquecimento global, que é outro assunto que não tem nada a ver. Mas vocês podem pesquisar e existem vários tipos de mapa mental, tanto simples como esses bem desenhados. Enfim, o importante, como a professora Regiane falou, é abordar os conceitos básicos e objetivos, concretos e certos, e que esteja você olhe para aquele mapa mental e você consiga entender todo o assunto
e que aborde temas principais do que foi dito em toda a aula. Então é como se fosse um resumo bonitinho, organizado, mas para ti mesmo estudar, para o aluno mesmo estudar. E por que a gente colocou esse ranking aqui? Isso daí é uma proposta nossa para você incentivar vocês a fazer as atividades que a gente está direcionando. Por quê? Muitos de vocês não fazem, ou então fazem de qualquer jeito. A gente não quer uma atividade de qualquer jeito, a gente não quer um copia e cola da internet, nem um copia e cola do slide, mas a gente quer que vocês façam do jeito que vocês entenderam e do jeito que vocês fariam para você estudar para a prova. Então aí o ranking a gente vai dar ou dois, vocês podem escolher, né? Ou a gente dá 2 pontos a mais na prova, garantidos, ou a gente pode fazer um Pix de R$ 10 para quem ganhar no primeiro lugar, em segundo lugar, um chocolate, e no terceiro lugar, meio ponto. Pode ser assim. Então vocês escolhem aí, mas a gente vai fazer esse ranking aí. Ah, a professora vai ser o mais bonito? Não. É o que a gente explicou, que aborde conceitos mais. Tudo que a gente explicou vai ganhar o primeiro lugar, o segundo lugar vai pro do meio e o terceiro vai pro terceiro, né, gente? Então esse daí é o meu canal do YouTube, eu coloquei isso, não coloquei do canal da professora Regiane e da professora Michele, porque o meu canal é que tá o vídeo do experimento que a gente realizou. Então, para vocês terem acesso, o nome do meu canal é Ana Flávia Matos, está aí o vídeo que eu estou colocando, ó, condutividade elétrica das soluções aquosas, e vocês podem ter acesso lá a esse vídeo, ok? Então, as tarefas que vocês têm, tirando, né, a questão lá que a professora Regiane colocou para vocês fazerem a tabela, que está lá na apostila de vocês também, aquela tabela, fazer o restante, desculpa, fazer o restante das questões, fazer o mapa mental e enviar e submeter essas atividades para a gente, as questões na próxima aula e o mapa mental na outra aula, sem ser nessa, na próxima. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer o mapa mental de vocês e o restante das questões e a tabela vocês vão enviar para a gente, né, lá no mural, tudinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando para mim ou para a professora Regiane ou para a professora Michele. Essas foram as nossas referências que a gente utilizou para fazer essa aula. E obrigado por vocês prestarem atenção.